Olá, como você está? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CMED Manaus. Hoje você aprenderá sobre narrativas. Partiu para mais uma aula? As participações especiais de hoje farão a aula ser incrível! Temos a roleta, a máquina de história, a fadinha Ana, você se lembra dela? E também teremos uma nova convidada, a maleta da imaginação. Ao abri-la e fazermos um pedido de história, ela nos entrega uma. Sei que você está ansioso para tudo que lhe contei que acontecerá por aqui. Mas antes, nós iremos relembrar algumas coisinhas que já vimos nas aulas anteriores. Como eu já disse, a aula é sobre narrativa e nós já sabemos as características de uma, mas a aula será sobre um gênero específico, que é uma narrativa, a fábula. Sim, eu sei que já escrevemos juntos uma fábula. Como esquecer de O Cachorro e o Gato? Você pode até me perguntar, e o que faremos de diferente hoje, professora? Se já aprendemos sobre narrativas e fábulas. Nós uniremos as duas. Isso mesmo! E antes de eu chamar a maleta da imaginação para nos dar uma fábula, acompanhe comigo o que deve ter em uma narrativa do gênero fábula. Primeiramente, como toda história, a fábula deve ter um título. O título é muito importante, pois ele indicará do que a história se trata. Em segundo lugar, temos o narrador. É preciso determinar qual tipo de narrador existirá na história. Até porque chamamos de narrativas justamente porque existem narradores. O narrador pode ser um personagem da história ou ser apenas alguém contando algo que aconteceu. O narrador também pode ter alguns poderes nessa história. Não me olhe assim, vou explicar. Ele pode tanto informar ao leitor que a personagem dirá algo, quanto narrar a fala da personagem. Como assim, professora? É isso mesmo. Puxe na sua memória alguma historinha em que usamos os famosos 2 pontos para chamar a fala de uma personagem. Essa é uma indicação de que a personagem falou e o narrador apenas informou que ela falaria. Existem ainda as famosas aspas, que também indicam que o narrador apenas informou que entraria a fala de uma personagem. Outro poder do narrador é colocar a fala da personagem dentro do texto, porém, sem usar o travessão ou os 2 pontos. Ou seja, o narrador não se preocupa em usar as mesmas palavras que a personagem. Ele conta aos leitores o que a personagem falou, porém, ele conta do jeito dele. Nesse exemplo, temos a Annalise, que perguntou à mãe como ela estava se sentindo. Observe que não há 2 pontos, não há aspas e não há travessão. Apenas a fala de Annalise e a resposta de sua mãe, que disse estar bem melhor, pois tomou os remédios. Como o narrador colocará as falas do texto, dependerá do autor da história. Um terceiro ponto do que uma narrativa deve ter é a personagem principal, ou as personagens principais. Aquelas que chamamos de protagonista ou protagonistas. Isso porque pode ser apenas uma personagem principal, ou mais de uma. Isso dependerá de quem escrever a história. Essa personagem ou personagens serão o centro das atenções da história. Porém, existirão outras personagens, que apesar de não serem as principais, farão parte da história. Apesar de essas não serem o centro de toda a atenção, como as protagonistas. E você lembra que em uma fábula, as personagens são animais ou objetos que falam, sentem e agem como pessoas? Pois é, essa informação é essencial para quem escreverá uma fábula, pois as personagens de uma história, sendo animais ou objetos e agindo como seres humanos, são uma característica da fábula. Em um quarto momento, devemos determinar as falas e ações de todos, narrador, personagens, principais ou não. Assim, quem estará lendo compreenderá o desenvolvimento da história, desde o seu início até o final.
Inclusive, é neste momento que o autor da fábula definirá como será a narração, se a fala dos personagens será indicada, com 2 pontos e travessão, ou se o narrador mostrará a fala dos personagens do jeito dele, usando as suas próprias palavras. Também é necessário pensar no tempo e no espaço da história. O tempo pode ser a duração dos fatos na história, como horas, dias ou até mesmo anos. Ou ainda pode ser sobre as lembranças dos personagens. O espaço, o cenário da história é essencial. Imagine só, eu escrevendo sobre um pinguim nas praias brasileiras. Não teria muito sentido, não é mesmo? Portanto, o espaço, cenário da fábula, deve estar adequado à história. Outra característica da fábula e que a torna inconfundível com outros tipos de textos da língua portuguesa é o 6º ponto, a moral da história. Toda fábula deve ter uma moral. Você lembra o que é a moral de uma história? É uma mensagem transmitida ou uma lição a ser aprendida. Sem uma moral, a história não pode ser considerada uma fábula. Agora chegou o momento dela, da maleta da imaginação. Venha, dona Maleta, não se acanhe, venha me dar uma fábula para contar. Uau! Olha só a fábula que ela nos deu, o ratinho, o gato e o galo. Eu conheço essa fábula, mas não me lembro muito bem dela. E você? Ué, mas cadê o resto da história, dona Maleta? Por acaso você deixou aí dentro? Espera, dona Maleta! Poxa, e agora? Ainda bem que hoje temos por aqui a nossa máquina de histórias, a roleta e a nossa fadinha Ana para nos ajudar. Quem será que pode nos ajudar? Olha, é a máquina de histórias. Vem aqui, dona máquina, ajude-nos a encontrar os elementos importantes da fábula. Venha, venha! Ih, sei não. Estou com a impressão de que ela está brincando conosco. Ah, e se ela estiver realmente brincando? E a maleta de história só nos deu o título de propósito. Deve ser isso. O que você acha de aceitarmos a brincadeira da Dona Maleta e do esconde-esconde da máquina de história? Maravilha! Já temos aquele primeiro elemento do que uma narrativa como a fábula deve ter, o título. Mas sabe o que é mais divertido nisso? É que também já temos as personagens principais. Afinal, o título é O Ratinho, o Gato e o Galo. Vamos chamar a máquina de histórias novamente e pedir o tipo de narrador que essa história tem? Vamos lá! Dona Máquina de Histórias, será que a senhora pode nos ajudar? Pode nos dar o narrador para essa história formar? Olha, ela está atendendo o nosso pedido, querido aluno. Veja, narrador observador. Você lembra o que isso significa? Bom, lembre-se de que podem existir 2 tipos de narrador em uma história. O narrador personagem, que é quando o narrador faz parte da história, ou seja, é uma personagem. Você consegue identificá-lo quando ele diz eu estava, ele fala de si mesmo. Ou ainda, nós fomos, incluindo ele mesmo e os demais personagens. Já o segundo tipo de narrador, o narrador observador, ele não é uma personagem da história e, por isso, ao falar, não inclui a si mesmo no texto. Geralmente ele diz, eles estavam, ele soprou, ele observa de longe a história e narra os fatos. Ou seja, na fábula O Ratinho, o Gato e o Galo, nós teremos um narrador que não é personagem e observa a história de longe. Nossa, Dona Máquina de História, muito obrigada por nos ajudar. Será que a senhora não poderia nos dar outro elemento dessa fábula? Pode ser qualquer um e... Ah, não, ela foi embora. Mas que engraçadinha, viu? Ainda faltam as falas, ações, tempo, espaço e a moral da história. A quem recorreremos, já que a maleta da imaginação se foi e a máquina de histórias também? Você viu que a roleta passou aqui perto? Vamos chamá-la? Chame-a comigo. Dona Roleta! Dona Roleta! Ajude-nos! Nós ainda temos que descobrir as falas, ações, tempo, espaço e a moral da história. Se a senhora puder nos ajudar,
dá qualquer um desses, nós ficaremos mais do que agradecidos. Que felicidade! Ela apareceu! Ué, o que são essas palavras na roleta? Moral 1, moral 2, moral 3, moral 4? O que será que a roleta quer com tantas morais da história numeradas? Será que ela quer que descubramos qual dessas é a moral da nossa fábula? Sim, agora eu entendi o que a roleta quer. Vamos rodá-la e assim ela nos dará a moral da história. Ufa, já é alguma coisa. Depois procuramos as falas, ações, tempo e espaço. Vamos lá, rodar a roleta. Ela parou na moral 4, mas o que quer dizer a moral 4? Quem vê cara não vê coração. Essa é a moral da nossa história. Sabe, querido aluno, eu estou quase lembrando dessa fábula. Mas ainda temos uma convidada especial que está por aqui, pelo estúdio do Centro de Mídias da CEMED Manaus, a Fadinha Ana. Vamos chamá-la? Fadinha Ana! Fadinha Ana, precisamos de ajuda. Olha só, temos o título, personagens, tipo de narrador, moral da história, mas em nossa fábula ainda faltam outros elementos importantíssimos para que ela esteja completa como toda narrativa. Falas, ações, tempo e espaço. Eu até me lembro de algumas coisas da história de o ratinho, o gato e o galo, mas não de tudo. O meu querido estudante também quer lhe ver, não é mesmo? Fadinha, Fadinha! Uau! A Fadinha Ana nos entregou o cenário. Observe que é um espaço rural com árvores e olha só! Ela acabou de nos entregar as ações e as falas dos personagens. Eu aposto que o tempo deve estar junto à história. Vamos ler juntos e verificar se todos os elementos estão presentes. Vamos lá? Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e interagir com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos lagos, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal numa casa da roça. O ratinho disse achar tudo ali fora interessante. Examinou tudo minuciosamente, farejou as flores do quintal e foi até o estábulo. Em seguida, notou lá perto um certo animal de belo pelo que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou-o, sem nenhum medo. De repente, apareceu um galo que bateu as asas e cantou. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá contou à mãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto como 2 animais que vi, um de pelo macio e ar bondoso. Até achei que devia ser um desses bons amigos de ratinhos e lamentei que ele estivesse dormindo. Nem pude dar um oi. O ratinho continuou. O outro, ai que meu coração acelera! O outro era um bicho feroz, de penas azuis e amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um cocoricó. Eu quase caí de costas. Então eu fugi, porque na hora percebi que ele se alimentava de ratinhos como eu. Imagina só, mamãe, eu seria o café da manhã dele. A mãe rata assustou-se e disse: "Como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível animal. O outro, barulhento e bicudo, de olhar feroz, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam, meu filho. Moral da história: quem vê cara, não vê coração." A fábula ficou linda. Você gostou? Que ótimo! Nós usamos todos os 6 elementos que vimos no início da aula. A Fadinha Ana nos entregou os elementos que faltavam, as falas e ações, além do cenário. O tempo estava logo no início da história. Era pela manhã, porém, data, hora e local não havia.
O espaço, cenário, era o campo, o estábulo e onde o ratinho morava com sua mãe. Agora que você aprendeu tudo sobre narrativas, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade! Atividade número 1. De acordo com os seus estudos sobre as narrativas, responda: qual das opções abaixo faz parte de uma narrativa? Temos 3 opções: estrofe, narrador e verso. Você lembra o que falamos logo no início da aula? Isso mesmo! É narrador. Afinal, estrofe e verso são do gênero poesia. Letra B. Qual das opções abaixo é característica de uma fábula? Temos 3 opções. A primeira opção é moral da história. A segunda, seres humanos como personagens. E a terceira, sem narrador. Ora, querido aluno, como teremos seres humanos como personagens? Acabamos de ver que precisam ser animais ou objetos. Então, nós temos como resposta a moral da história. Não pode ser a opção sem narrador, porque, como vimos, a fábula é uma narrativa e toda narrativa precisa ter narração. A atividade número 2. De acordo com a fábula O Ratinho, o Gato e o Galo, marque um X nas afirmativas verdadeiras. Letra A. A fábula tinha como personagens apenas animais. Você lembra disso? Exatamente! A letra A está correta. Portanto, marcamos com um X. Letra B. A moral de história foi: quem vê cara não vê coração. Você lembra da moral da história? Isso mesmo! A moral da história foi sobre isso. Afinal, o gato que era perigoso, não o galo. Portanto, vamos marcar com um X a letra B. Letra C. A personagem principal é a mãe do ratinho. Será mesmo que é a mãe do ratinho? Ela só apareceu lá no final da história. Na verdade, a personagem principal é o ratinho, não a mãe dele. Portanto, não vamos marcar o X. Letra D. O cenário da história é uma linda cachoeira? Como assim cachoeira? Não. Nós vimos que é um campo com estábulos e tinha até uma casinha ali perto. Portanto, a letra D não é uma afirmativa verdadeira. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Lembre-se, querido estudante, de que as narrativas possuem algumas características marcantes: tempo, espaço, personagens, narrador e a construção das falas e ações das personagens. A fábula, por ser um dos diversos tipos de narrativa, além de ter esses elementos, ela também terá a moral da história, além das personagens animais ou objetos agindo como pessoas. Se unirmos essas duas informações, das narrativas e das fábulas, teremos os 6 elementos que vimos logo no início da aula. Reveja-os comigo. Título: todo texto deve conter, assim como as narrativas e fábulas. Narrador. As narrativas são assim chamadas justamente por conterem alguém que narra a história. E esse narrador pode ser alguma personagem ou ser alguém que observa de longe os acontecimentos da história. Personagens, principais ou não. Em uma fábula, as personagens devem ser animais ou objetos que agem como pessoas, com sentimentos e falas. Falas e ações são elementos necessários para o desenrolar da história. Tempo e espaço. Cenário. O tempo pode ser bem específico, indicando hora ou data, mas também pode ser menos específico, como foi o caso da fábula que lemos hoje, em que ele indicava uma certa manhã. Moral da história. Uma lição, um ensinamento que o final de uma fábula sempre deve trazer. O que você achou da aula de hoje? Eu adorei lhe ensinar as narrativas e os elementos que compõem uma fábula. Espero ver você novamente. Um abraço bem apertado e até a próxima aula!
Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, em nossa aula de matemática, iremos estudar sobre tabelas de dupla entrada envolvendo resultados de pesquisas significativas socioculturais. Então, vamos lá, porque chegou a nossa hora de aprender. Hoje, vamos falar de tabela de dupla entrada. Porém, o mais interessante é que as informações abordadas nas tabelas são referentes às questões socioculturais do nosso estado, o Amazonas. Que legal, não é mesmo? E para começarmos, vamos relembrar o que é uma tabela. Tabela é uma representação de dados de uma pesquisa em formato de linhas e colunas. As linhas ficam na horizontal e as colunas ficam na vertical. Cada dado coletado fica em uma célula. As células nada mais são que o encontro de uma linha com uma coluna. Uma tabela geralmente tem um título que fica na parte de cima, centralizado. Ele serve para mostrar o que estamos pesquisando. A tabela pode ter também uma fonte, que é onde foram retiradas as informações. Agora, vamos ver alguns exemplos de tabelas de dupla entrada. Nesse caso, as informações contidas são referentes a algumas questões socioculturais do nosso estado do Amazonas. Vejamos o primeiro exemplo. Ana fez um trabalho de pesquisa entre seus colegas para saber qual a comida típica de Manaus que eles mais gostavam. Ana colocou o resultado em uma tabela. Vejamos, aqui nós temos duas colunas na nossa tabela, porque estamos trabalhando tabelas de dupla entrada, aonde temos as informações, tipos de comidas e quantidade de votos. Vamos ver quais foram os tipos de comidas típicas escolhidos. Nós temos aí o tambaqui, o tacacá, o jaraqui, a tapioca e o sanduíche de Tucumã. Na outra coluna, nós temos as quantidades de votos que cada um teve. Vamos ver, o tambaqui teve 7 votos, o tacacá teve 6 votos, o jaraqui teve 5 votos, a tapioca teve 2 votos e o sanduíche de Tucumã teve 3 votos. Você percebeu que a tabela tem 2 colunas. O motivo da dupla entrada é porque há 2 informações importantes. Essas informações servem para boa comunicação entre Ana e seus colegas. Agora, vamos analisar e responder algumas questões e achar os resultados na tabela. Vamos lá fazer comigo? Letra A. Vamos analisar a tabela. Quantas comidas típicas tem na tabela? Vamos analisar a coluna onde estão as comidas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Logo, nós temos 5 tipos de comidas na nossa tabela. Letra B. Qual a comida típica teve o maior número de votos? Vamos analisar agora a coluna onde está a quantidade de votos. Qual é das comidas que teve a maior quantidade de votos? Foi o tambaqui, com 7 votos. Vamos responder. Letra C. Qual a comida típica teve menor número de votos? Vamos continuar analisando a coluna onde tem a quantidade de votos. Qual das comidas teve o menor número de votos? Foi a
tapioca, ela teve 2 votos. Letra D. Quantos votos teve a tapioca e o sanduíche de Tucumã, juntos no caso? Vamos analisar a coluna dos votos. Já sabemos que a tapioca teve 2 votos. E o sanduíche de Tucumã teve quantos votos? Teve 3 votos. Logo, vamos somar 2 votos da tapioca mais 3 votos do sanduíche de Tucumã, que vai ser igual a 5 votos. Letra E. Quantos votos teve o tambaqui e o jaraqui juntos? Vamos analisar a coluna onde está a quantidade de votos. Nós temos aí na primeira o tambaqui com 7 votos e o jaraqui com 5 votos. Logo, nós vamos somar 7 votos do tambaqui mais 5 votos do jaraqui, que vai ser igual a 12 votos. Letra F. Quantos votos teve o tacacá? Vamos lá na coluna, na quantidade de votos. Quantos votos teve o tacacá? Teve 6 votos, isso mesmo, muito bem. Letra G. Quantas pessoas participaram dessa pesquisa? Aqui nós vamos somar lá na quantidade de votos, na coluna onde tem a quantidade de votos. Nós vamos somar todos os votos para saber quantas pessoas participaram da pesquisa. Logo, nós vamos fazer a seguinte soma: 7 mais 6 mais 5 mais 2 com mais 3, que vai ser igual a 23 pessoas. 23 pessoas participaram da pesquisa. Vejamos mais um exemplo. Na sala de João foi feita uma pesquisa sobre os pontos turísticos de Manaus, que os alunos já visitaram. Os pontos turísticos mais votados foram Teatro Amazonas, Ponta Negra, Zoológico, Bosque da Ciência e Encontro das Águas. Agora, vamos analisar a tabela. Letra A. Quantos pontos turísticos temos na pesquisa? Vamos analisar a coluna onde estão os lugares, que são os pontos turísticos. Vamos contar quantos nós temos na coluna? 1, 2, 3, 4, 5. Logo, 5 pontos turísticos participaram da pesquisa. Letra B. Qual foi o ponto turístico que teve maior quantidade de votos? Agora, nós vamos analisar a coluna onde tem a quantidade de votos. Vamos ver qual foi o ponto turístico que teve mais votos. Analisando a coluna, o ponto turístico que teve mais votos foi o Zoológico, com 10 votos. Letra C. Qual foi o ponto turístico que teve a menor quantidade de votos? Vamos continuar analisando a coluna onde está a quantidade de votos. Qual teve a menor quantidade, que recebeu menos votos? Foi o Teatro Amazonas, com 2 votos. Letra D. Quantas crianças participaram da pesquisa? Aqui, nós vamos contar a quantidade de votos de todos os pontos turísticos que participaram da pesquisa. Vamos analisar a coluna onde está a quantidade de votos. Vamos somar 2 mais 9 mais 10 com mais 4 e mais 5, que vai ser igual a 30. 30 crianças participaram da pesquisa. E por último, a letra E. Quantos votos tiveram juntos o ponto turístico do Zoológico e a Ponta Negra? Aqui nós vamos fazer uma conta de adição. Vai ficar assim: 9 votos da Ponta Negra mais 10 votos do Zoológico, que vai ser igual a 19 votos. Você está gostando de analisar uma tabela de dupla entrada e, por meio dela, obter muitas informações referente aos aspectos socioculturais do nosso estado? Eu estou!
E eu tenho certeza que você também. Vamos ver agora o nosso último exemplo. Dona Maria criou uma tabela na cantina da escola. Ela fez uma pesquisa com os alunos do terceiro ano A para saber qual a fruta típica de Manaus os alunos mais gostavam. As frutas mais votadas foram, vejamos a tabela, frutas, buriti, açaí e cupuaçu. Na outra coluna, a quantidade de votos. Buriti teve 8 votos, açaí 16 votos e o cupuaçu 6 votos. Agora, vamos responder algumas perguntas referentes à tabela. Letra A. Quantas frutas foram votadas? Quantas participaram da pesquisa? Vamos contar lá na coluna onde está as frutas. 1, 2, 3. Logo, 3 frutas participaram da pesquisa, que foram buriti, açaí e cupuaçu. Letra B. Qual foi a fruta mais votada? Agora, nós vamos analisar a coluna onde está a quantidade de votos. Qual foi a fruta mais votada? Foi o açaí, com 16 votos. Letra C. Qual foi a fruta menos votada? Aquela que recebeu menos votos. Vamos analisar a coluna lá na quantidade de votos. E foi a fruta cupuaçu. Ela recebeu 6 votos. Letra D. Quantos alunos participaram da pesquisa? Aqui nós vamos somar a quantidade de votos das 3 frutas. Vai ficar assim, 8 mais 16 mais 6, que vai ser igual a 30. 30 alunos participaram da pesquisa. E a letra E. Quantos votos tivemos para a fruta buriti? Vamos analisar lá na coluna de quantidade de votos. E o buriti recebeu 8 votos. Agora que já aprendemos o conteúdo da aula de hoje, que foi sobre tabela de dupla entrada, quero convidar você a participar comigo da hora da atividade. Atividade número 1. Observe a tabela e responda as perguntas abaixo. Letra A. Qual a fruta de maior valor? Letra B. Qual a fruta de menor valor? Letra C. Quanto custa o quilo do cupuaçu? Para você responder, você vai analisar a tabela ao lado, que é sobre frutas e preços. Nós temos o tucumã, que é R$ 25,00 o quilo, o açaí, que o litro custa R$ 12,00, o buriti, que o litro custa R$ 8,00 e o cupuaçu, que o quilo custa R$ 10,00. Vamos responder as perguntas? Vamos responder a atividade número 1. Na letra A, qual a fruta de maior valor? Analise a tabela ao lado e responda. Para isso, nós vamos observar a coluna dos preços. E lá, a fruta de maior valor é o tucumã. Custa R$ 25,00 o quilo. Letra B. Qual a fruta de menor valor? Vamos continuar analisando a coluna dos preços. E a fruta de menor valor é o buriti. Ele custa R$ 8,00 o litro. Letra C. Quanto custa o quilo do cupuaçu? Vamos analisar a coluna dos preços. E o quilo do cupuaçu custa R$ 10,00. Atividade número 2. A tabela ao lado mostra a quantidade de pessoas que fizeram uma refeição numa peixaria. Responda as perguntas conforme as informações da tabela. Letra A. Qual foi o peixe consumido com maior frequência? Letra B. Qual foi o peixe consumido com menor frequência? Letra C. Quantas pessoas no total fizeram uma refeição na peixaria? Analise a tabela dos tipos de peixe e quantidade de pessoas para responder as perguntas.
Vamos responder a atividade número 2. Na letra A, qual foi o peixe consumido com maior frequência, ou seja, em maior quantidade? Vamos analisar a tabela? Nós temos aí os tipos de peixe: tambaqui, jaraqui, pacu e sardinha. E temos ao lado a coluna da quantidade de pessoas que consumiram esses peixes. Qual foi o mais consumido com maior frequência? Foi o tambaqui. 7 pessoas consumiram o peixe tambaqui. Letra B. Qual foi o peixe consumido com menor frequência, em menor quantidade? Vamos analisar a coluna de quantidade de pessoas que consumiram os peixes. E o peixe que teve menor frequência foi o jaraqui. Uma pessoa apenas consumiu ele. Letra C. Quantas pessoas no total fizeram a refeição na peixaria? Aqui nós vamos fazer uma soma de todas as quantidades de pessoas que consumiram algum peixe lá na peixaria. Vai ficar assim: 7 mais 1 mais 2 com mais 3, que vai ser igual a 13 pessoas. Atividade número 3. A professora da sala do João levou os alunos para um passeio ao zoológico, o CIGS. Você sabe o que significa esta sigla? Centro de Instrução de Guerra na Selva. Na tabela a seguir, temos os animais que mais chamaram a atenção da turma. Conforme a tabela, responda as seguintes perguntas. Letra A. Quantas crianças participaram do passeio ao zoológico? Letra B. Qual animal teve o maior número de votos? Letra C. Qual animal teve o menor número de votos? Aqui na nossa tabela nós temos os animais macaco, onça e cobra. E ao lado, a outra coluna, quantidade de votos, aonde o macaco teve 12 votos, onça 10 votos e a cobra 8 votos. Vamos lá responder as perguntas? Vamos responder a atividade número 3. Na letra A, quantas crianças participaram do passeio ao zoológico? É só analisarmos a tabela. E nela, vamos analisar a coluna onde está a quantidade de votos. Nós temos aí 12 votos para o macaco, a onça teve 10 votos e a cobra teve 8 votos. Então, nós vamos fazer uma soma, que vai ficar assim: 12 mais 10 mais 8, que vai ser igual a 30. 30 crianças participaram do passeio ao zoológico. Letra B. Qual animal teve o maior número de votos? Qual foi o animal que elas mais gostaram de ver? Vamos analisar lá na coluna onde está a quantidade de votos. Qual teve o maior número? Foi o macaco. Ele teve 12 votos. Letra C. Qual foi o animal que teve o menor número de votos? Vamos analisar lá na coluna onde está a quantidade de votos. Foi o animal? Foi a cobra. Ela teve apenas 8 votos. E aí, você acertou todas as atividades de hoje? Eu tenho certeza que sim, porque você é meu aluno nota 10. E agora, eu convido você a acompanhar comigo a hora da revisão. Hoje aprendemos sobre a tabela de dupla entrada. Vimos que uma tabela é a representação de uma pesquisa em formato de linhas e colunas. O número de linhas e colunas na tabela pode variar conforme a necessidade em apresentar as informações e os resultados do que se busca. A tabela também possui a fonte e o título da pesquisa. Resolvemos juntos algumas situações nas quais os resultados foram retirados de tabelas de dupla entrada. Os dados foram referentes à realidade sociocultural da nossa cidade, como comidas e frutas típicas e pontos turísticos. Que legal! Já podemos sair daqui com esse aprendizado. Muitos beijos para você, um forte abraço e até a nossa próxima aula.
Tchau!